Segunda Reis, capítulo de número 5, versículo de número 14, diz: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Palavra do Senhor Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor Deus. Uma passagem muito conhecida, onde Naamã, o sírio, veio até o homem de Deus, Eliseu, para ser curado de uma doença que ele tinha. Ele tinha lepra. A mesma doença que é conhecida hoje como hanseníase. Esta é a mesma doença daquela época. Naquela época, não havia os medicamentos que há nos dias de hoje. Hoje, a pessoa, quando descobre que ela tem a hanseníase, dependendo do estágio, existe a cura através dos medicamentos. E dependendo do estágio, se estiver muito avançado, quando ela descobre, ela vai tomar os medicamentos para combater, porém não há a cura. Isso é uma questão científica nos dias de hoje. Porém, o que nós estamos tentando mostrar é o seguinte: havia naquela época pessoas que tinham esse problema de hanseníase, porém chamava-se de lepra. Naquela época não havia os medicamentos dos dias de hoje. Então a pessoa que contraía essa enfermidade, essa doença, elas tinham que ficar separadas das demais pessoas. Estudos apontam que uma pessoa, quando contraía a lepra, ela tinha que viver isolada da sociedade. Alguns viviam em vilarejos isolados, outros em casas isoladas, outros em cavernas. As pessoas viviam excluídas da sociedade. Eram consideradas pessoas imundas, porque era contagioso, e é contagioso até hoje. Naquela época não havia os medicamentos para a pessoa tomar, para não haver o contágio, então eles separavam as pessoas. Diz a palavra que Naamã veio até o profeta Eliseu. Para quê? Para ser curado da lepra. Então olha aí, a medicina na época não conseguia curar, não havia tratamento, não havia medicamento. Então este homem Naamã chega diante do homem de Deus, para que o homem de Deus o curasse dessa lepra. E o homem de Deus, o profeta de Deus, Eliseu, disse para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A princípio ele não queria, ele questionou, mas depois ele foi convencido pelos seus servos a mergulhar, e ele mergulhou. E diz a palavra de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Olhe para uma criança, para um bebezinho, para uma criança nova, como que são a pele deles. Você vê que é diferente da pele de um adulto. A pele de um adulto já é uma pele, com o tempo, vai estar enrugada, vai estar queimada do sol, isso e aquilo. Vai ter as suas cicatrizes com o passar dos anos. Mas você vê que uma criança, a pele dela é uma pele meiga, é uma pele lisinha. Enfim, diz a palavra de Deus que a cura que este homem recebeu fez com que a pele dele ficasse como a pele de uma criança. A enfermidade da lepra causa feridas no corpo das pessoas. Causa feridas, dependendo do estágio. E naquela época, por não haver tratamento, essas pessoas ficavam cheias de feridas. E eles enrolavam faixas para tampar essas feridas. Então, imagina uma pessoa
com feridas abertas no corpo. E diz a história que essas feridas cheiravam mal. Imagina uma pessoa com o seu corpo cheio de feridas, saindo pus, cheirando mal. Nesse estágio, ela mergulha no Rio Jordão por 7 vezes. E quando ela sobe na 7ª vez, a pele está como a pele de uma criança. Já não tem mais ferida, já não tem mais pus, já não tem mais nada. Não fica nenhum sinal das feridas. E além de não ficar sinal, a pele se transforma. O que é isso? Isso é milagre. Milagre é algo que a ciência não explica. Milagre de Deus, ciência não explica. Então preste atenção, o que é milagre? Milagre de Deus é algo que a ciência não consegue explicar. Naamã recebeu um milagre. Ele foi curado da lepra. Agora, eu pergunto para você, nos dias de hoje, existem falsos milagres que são feitos por homens e mulheres que dizem serem de Deus. O que eu quero chamar a sua atenção é para você prestar atenção nesses tais milagres. Preste atenção que geralmente, para você não cair no engano, a pessoa aparentemente está com uma enfermidade. Aparentemente. Para você ver que são atores. Eles fazem uma maquiagem na pessoa, eles faz todo o processo para parecer que a pessoa está enferma. Eles fazem a oração na pessoa, as pessoas recebem a oração. Porém, quando elas voltam para contar o testemunho que foram curadas, elas voltam daí 1 mês, daí 2 meses. Primeiro elas recebem a oração e estão enfermas. Depois elas voltam para dar o testemunho que foram curadas daquelas feridas. Não é na hora que sai. É depois que sai. Você preste atenção como existe o engano para ludibriar as pessoas. Nós temos base bíblica para desmascarar esses homens e essas mulheres. Porque nós mostramos para você que quando o milagre é de Deus, é na hora. Nós mostramos para você os profetas do Antigo Testamento curando as pessoas na hora. Nós mostramos para você os apóstolos no Novo Testamento curando as pessoas na hora. E nós mostramos para você o próprio Jesus Cristo curando as pessoas na hora. Nós vamos mostrar. Você vai ver que desde os profetas aos apóstolos, ao próprio Deus em forma de filho, as curas e os milagres eram na hora e não ficava resquício algum. Agora, por que nos dias de hoje nós vemos uma pessoa receber uma oração hoje e daí 1 mês, 2 meses ela voltar para contar o testemunho? Por que motivo? Porque são falsos milagres. Então, meu amigo e minha amiga, o nosso objetivo é despertar você para que você não venha cair na onda desse movimento, porque é um movimento que engana as pessoas, os falsos milagres. Jesus diz que os falsos profetas fariam sinais e prodígios que enganariam até mesmo os escolhidos. Quantas pessoas não têm sido enganadas por esses falsos milagres? Tem pessoas que são inocentes, tem pessoa que ela é inocente, ela vê isso e ela acaba acreditando, ela diz, olha lá, foi curado, olha lá. Mas mal ela sabe que é uma encenação. São pessoas que estão ali ganhando dinheiro para se fingir de pessoas doentes. Então, preste atenção no que diz a palavra de Deus, Lucas, capítulo de número 17, versículos do número 12 ao 17, diz: ao entrar numa aldeia,
saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E por que ficaram de longe? Porque era uma doença contagiosa. Eles não podiam conviver em meio à sociedade. Eles tinham conhecimento disso, de longe eles pediram misericórdia de Jesus, eles não chegaram próximo a Jesus, porque era uma doença contagiosa. Então diz: ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Olha o que diz: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Então, houve uma confirmação, apesar de só um ter voltado para agradecer a cura, mas houve a confirmação que os 10 foram curados na hora. 10 leprosos sabiam que Jesus estava por ali, ouviram dizer que Jesus curava, que Jesus fazia milagre. De longe esses 10 gritaram: tenha misericórdia de nós, mestre, nos ajude. Jesus deu uma ordem, disse: vai até o sacerdote e apresenta-te diante do sacerdote. Eles foram e ficaram curados, os 10. Um voltou para agradecer, os outros 9 não voltaram. A questão não é se voltou, se não voltou. A questão é que a palavra prova que os 10 foram curados na hora. Foram curados. Não foi depois de um mês, depois de 2 meses, que voltou esse samaritano e disse: olha, Jesus, lembra? Então, olha, eu recebi aquela ordem, o Senhor disse para ir diante do sacerdote, e a coisa foi secando devagarinho. Primeiro saiu uma ferida, depois saiu a segunda, e foi curando, e foi acontecendo, e hoje eu estou melhor. Não, foi na hora. Agora, repito, o que nós temos visto nos dias de hoje é questão de sabedoria, é questão de usar o raciocínio. Você vê que aparentemente a pessoa está com problema. Aparentemente. Por que aparentemente? Porque são atores contratados. São atores. É contratado, é armação. E a pessoa, ela recebe a oração. E ela volta para dar o testemunho, geralmente é depois, não é na hora. Você nunca vai ver uma pessoa com uma ferida aberta, recebendo uma oração dessas pessoas, e a ferida se cicatrizando na mesma hora. Você nunca vai ver isso. Você nunca vai ver. Porque essas pessoas não têm o dom de cura, como os profetas, como os apóstolos, como Jesus tinha. Eles não têm. Eles mentem que curam as pessoas, mas eles não curam ninguém. São curas falsas. Falsas para enganar, para ludibriar. Se você nunca viu pessoas que são mágicas, são truques de mágicas. São truques. Existem truques de mágica que enganam a gente. São meios de enganar. Esses pregadores e essas pregadoras fazem truques para enganar. Alguns chegam a ser grotesco. Grotesco, dá para ver a maquiagem mesmo. É algo grotesco. Agora, existem armações que eles fazem que são muito bem feitas. São muito bem feitas. E a grande maioria das pessoas, infelizmente, são pessoas inocentes. A grande maioria das pessoas que
que fazem parte das ovelhas, são pessoas inocentes. São pessoas que, por muitas das vezes, têm dificuldade até de ler a palavra de Deus. E elas acabam sendo enganadas, acabam sendo vítimas dessas pessoas. São vítimas. É de se dar pena, é de se dar dó. A quantidade de pessoas que estão sendo enganadas por estes homens e por estas mulheres, que fingem curar. A pessoa que tem o dom de cura bíblico, se ela impor as mãos sobre o enfermo, a enfermidade sai na hora. Agora eu lhe pergunto, você tem visto alguém fazer isso nos dias de hoje? Colocar a mão sobre o enfermo e a enfermidade sair na hora? Eu não tenho visto. Sinceramente. Eu não conheço uma pessoa que tem o dom de cura nos dias de hoje. Eu não conheço. O dom de cura bíblico, de acordo com a palavra de Deus, se você tiver e colocar a mão sobre o enfermo, na hora a doença sai. E colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso foi o que Jesus Cristo disse. Quem tem, só de colocar as mãos sobre os enfermos, a doença sai na hora. Eu não tenho. E não conheço ninguém nos dias de hoje que tem. Eu não conheço. Os que dizem que tem, estão mentindo. E você quer uma prova? Nós estamos aí vivendo um momento onde existe o coronavírus aí. Esses homens e mulheres que dizem ter o dom de cura, pegue uma pessoa que realmente testou positivo, que tem o coronavírus, está no estado grave, leve até estes homens e essas mulheres. Pede para eles imporem as mãos na cabeça dessa pessoa. Eu quero ver se o coronavírus sai na hora. Na hora. Ela testa negativo na hora, no segundo exame. Eu quero ver. Por que eles não fazem isso? Que seja HIV, que seja câncer, seja o que for. Seja o que for. O dom de cura bíblico cura na hora. E eu não conheço ninguém com este dom. O que nós temos visto são homens e mulheres mentindo, manipulando, enganando. Assim como o dom de línguas. O dom de línguas bíblico também é falar em idiomas de outras nações fluentemente. Não palavras e sílabas desconexas que não existe tradução. Há dois dons, o de cura e o de línguas, que eu não conheço ninguém que tenha nos dias de hoje. Eu particularmente não conheço. Posso até vir a conhecer. Mas de acordo com a Bíblia, estes dois dons, eu não conheço. Porque a Bíblia diz que o dom de cura, se você coloca a mão sobre o enfermo, na hora, a doença sai. É curado na hora. Foi Jesus que diz, Jesus não é mentiroso. E eu não conheço ninguém com esse poder aqui na terra, neste exato momento. E o dom de línguas bíblico, de acordo com os textos sagrados, é falar em outros idiomas fluentemente e tem tradução para a língua portuguesa. Eu não conheço. Eu vejo pessoas falando sílabas desconexas que quando vai traduzir para o português não tem tradução. Então estes dois dons, eu não posso dizer que está extinto. Mas eu não conheço ninguém que tenha. Eu não tenho e não conheço ninguém que tenha. Aqui nós abrimos o jogo. Poderia mentir dizendo que eu tenho? Eu não sou filho do diabo para mentir que eu tenho alguma coisa que eu não tenho. Gostaria de ter. Porque se eu tivesse o dom de cura, todos os enfermos que eu colocasse a mão na cabeça seriam curados. Eu ia fechar os hospitais se eu tivesse. Os hospitais iam abrir falência. Muitos médicos iriam perder emprego se eu tivesse, porque eu iria curar. Mas eu não tenho o dom de cura.
como eu não conheço ninguém com este dom nos dias de hoje. Eu não conheço. Todos os homens e mulheres que dizem que têm o dom de cura e o dom de línguas estão mentindo. Eu não conheço ninguém com este dom. Aqui no Brasil eu não conheço. Diz a palavra de Deus, Atos, capítulo de número 3, versículos de número 1 a 8. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, aleijado. Nasceu aleijado. Preste atenção, ele não ficou aleijado com o tempo, com um acidente. Não, ele nasceu aleijado. Não tinha como andar. A medicina não conseguia fazer nada, nasceu aleijado. Atos capítulo de número 3, versículos do 1 ao 8. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então este homem ficava na porta da igreja, que era um templo chamado Formosa, e as pessoas iam para louvar a Deus, para orar, não iam para fazer campanha para a vida financeira, não iam para arrumar casamento, não iam para fazer terapia do amor, não iam para nada disso. Elas iam para louvar a Deus e adorar. Então, este homem que estava à porta do templo pedia esmolas. Por quê? Porque naquela época não havia INSS, não havia aposentadoria para as pessoas que eram deficientes, como há hoje, apesar de ter muita coisa errada, muita injustiça, mas existe aposentadoria para as pessoas que não conseguem trabalhar nos dias de hoje, que são deficientes, por aposentadoria por invalidez. Naquela época não tinha. Então essas pessoas eram obrigadas a pedir esmolas para não morrer de fome. As viúvas também não tinham aposentadoria, os órfãos também sofriam. Então, vivia de esmolas essas pessoas. Não podia trabalhar para não morrer de fome e pedir esmolas. Vendo ele a Pedro e a João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Então implorou para Pedro e João, me dê uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Então Pedro e João disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Então ele olhou e falou, agora eu vou receber alguma coisa. Chamei a atenção dos dois. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Pedro deu uma ordem, anda. Pedro identificou que aquele homem era paralítico. Ele não andava. Por não andar, ele não podia trabalhar, então ele tinha que viver mendigando, pedindo esmola. Mesmo se Pedro tivesse condições de dar uma esmola, Pedro não resolveria o problema dele para sempre, resolveria o problema momentâneo. Pedro disse, eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho como te dar esmola. Mas o que eu tenho te dou, levante e anda. Por que que Pedro disse levante e anda? Porque Pedro raciocinou, eu curando este homem, no nome de Jesus, este homem vai poder trabalhar, vai deixar de pedir esmola, vai deixar de mendigar, vai poder viver a sua vida como uma pessoa normal. Então diz, e tomando pela mão direita, levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé. Agora preste atenção no que diz a palavra. Passou a andar e entrou com eles no templo. Preste atenção nesta parte. Saltando e louvando a Deus. O homem andou, o homem saltou, ele pulou. Ele não só passou a andar, mas ele passou a pular e a saltar. Ah, mas o que isso significa? Isso significa que isso é milagre. Se você pegar uma pessoa que está andando,
Preste atenção que é milagre, meu amigo e minha amiga, que está andando. Uma pessoa que anda todo dia, faz caminhada, você fala para ela, pula para cima. Ela pular é normal. É normal, porque ela já está andando, caminhando. Se você pegar uma pessoa que sofreu um acidente, ela não está paralítica, ela sofreu um acidente, ela engessou o corpo, colocou pino na perna, ela tira o gesso, tira o pino, o médico fala, ó, faz a fisioterapia. Se você falar, pula, ela não consegue pular. Ela vai andar mancando, vai andar torta, por quê? Está passando por um tratamento. Está passando. Isso prova, preste atenção, nesse caso é um milagre de Deus, não ficou resquício. Não ficou resquício. Ele saiu pulando. Nós não vemos esse homem andando aos poucos, mancando. Mas o que nós vemos nos dias de hoje, presta atenção, presta atenção. Por que nós falamos de uma pessoa quando faz o tratamento, ela não consegue pular, ela anda mancando isso e aquilo? Tratamento humano. Não que o tratamento humano é errado, tem que fazer mesmo tratamento humano, ir aos médicos, fazer fisioterapia, mas entenda. O milagre de Deus é na hora. O tratamento humano, a melhora é com o tempo. Com o tempo. O milagre de Deus é na hora. Este homem recebeu o milagre de Deus, era paralítico de nascença, e ele passou a saltar, andar, pular. Na hora, não ficou resquícios da época que ele era paralítico. Nós vemos nos dias de hoje, muitas pessoas, durante esses cultos, as orações, alguns levantam da cadeira de roda e anda mancando, outros até soltam a muleta e andam mancando, andam cabaleando, outros soltam o andador, dá umas mancadas. Então os pregadores e as pregadoras, sabe o que eles dizem? Olha, a pessoa ficou muito tempo parada, então o músculo atrofiou, então ainda não tem força no músculo, ela recebeu o milagre, mas ela vai ter que fazer uma fisioterapia, ela vai ter que se esforçar para o músculo ir voltando. Isso não é milagre. Isso é ação-reação. O milagre de Deus cura na hora, não fica resquício. A ação e reação fica resquício. Você sabe o que é ação e reação? Nós já falamos inúmeras vezes. Segunda Guerra Mundial. Soldados brasileiros feridos na batalha. Acabou a morfina, estavam com dor. O médico teve uma ideia brilhante. Pegou farinha nita, fez comprimidos de farinha nita e deu, e disse que era morfina. O médico mentiu. Falou, é morfina, toma. Eles tomaram o comprimido de farinha nita. Segunda Guerra Mundial, soldados disseram, olha, acabou a dor. O médico falava, toma morfina, mas era farinha nita. Eles tomavam e acreditavam que era morfina, o cérebro mandava a reação e a dor saía. Ação-reação. Quando essas pessoas inocentes que estão na cadeira de roda, usando muleta, andador, isso e aquilo, ouvem um homem desse, uma mulher desse falar que cura, e durante a oração eles até acreditam naquilo, a ação e reação, o corpo deles mandam um recado, o cérebro manda um recado para o corpo, e o corpo obedece. Porém fica o resquício, começa a mancar. Presta atenção. Você vai ver que as pessoas não ficam 100%, as que são sinceras. Os atores não, os atores ficam 100%. Os que são pessoas comuns, que não são atores, que não sabem nada da armação, fica o resquício. E eles dizem que o músculo está atrofiado. E uma outra coisa para você prestar atenção, preste atenção quando levanta as cadeiras de roda para cima e quando levanta as muletas, preste atenção que todas as cadeiras de roda são novas. E as muletas são novas, foram compradas na mesma loja, no mesmo dia. Preste atenção às pessoas que andam na rua que usam cadeira de rodas e usam muletas. As que usam cadeira de rodas, se forem pessoas que têm condições financeiras, têm cadeira de rodas elétrica, não tem cadeira de roda comum. As pessoas que não têm condições usam cadeira de roda comum. Pode até ter uma ou outra com uma cadeira de roda nova, mas as cadeiras de rodas são usadas as pessoas, porque fazem tempo que estão usando. E as pessoas que usam muletas, a mesma coisa, são muletas usadas, porque estão usando no dia a dia. Preste atenção nesses cultos de milagres, as cadeiras de rodas que são levantadas
para cima dizendo que a pessoa foi curada. São todas novas, todas compradas na mesma loja. Preste atenção nas muletas, são todas novas, compradas na mesma loja. Ou seja, são atores, a igreja adquiriu essas cadeiras de rodas, essas muletas, eles usam só nessas reuniões de curas, com atores, pessoas que estão ali recebendo dinheiro para fingir que são paralíticas, para fingir que tem algum problema físico. E neste meio, os inocentes que acreditam e tentam andar, fica mancando, fica resquício. Por quê? Porque não foram curados. Ação-reação. O cérebro mandou um recado, eles obedeceram. Depois volta a atrofiar a maioria. E quando volta a atrofiar, essas pessoas ficam se culpando, achando que faltou a fé nelas, para que Deus curasse por completo. Meu amigo e minha amiga, você que está passando por isso ou já passou, não fique se cobrando. Você nunca foi curado ou curada. Sabe por quê? Porque quando Deus cura, Ele cura por completo. Não fica resquício. E essas pessoas ficam se culpando. Nossa, faltou a fé. Eu até andei um pouco. Nossa, olha, não faltou fé. Não faltou nada. Você foi enganado e enganada. Porque quando é Deus, Ele cura por completo. Existe uma história de uma pessoa que ele era cadeirante. Ele não andava. Ele teve um problema com uma outra pessoa, a outra pessoa tacou gasolina nele e colocou fogo nele. Ele sentado na cadeira cadeirante. Você sabe o que aconteceu? Ele correu por mais de 200 metros, esse cadeirante. Ele era paralítico. O corpo começou a pegar fogo, o cérebro mandou a reação. Corre. Isso está provado. Ele faleceu devido às queimaduras, porém, correu por mais de 200 metros, na hora da morte. Na hora da morte, a paralisia saiu na hora. Ação, reação. Então, nós estamos aqui abrindo o jogo, abrindo o jogo e trazendo a verdade adiante. A verdade adiante. Esses homens e essas mulheres que estão por aí, eles não têm o dom de cura. Não têm o dom de cura. Eles fingem curar as pessoas. São truques. E os inocentes que estão ali, o cérebro manda ação e reação, manda o comando até que consegue fazer algum movimento, depois volta a travar tudo. Assim como o dom de línguas. O dom de línguas bíblico é idioma de nações. Então, estes dois dons, com todo respeito, eu não conheço ninguém que tenha. Eu não tenho e não conheço ninguém que tenha. Com todo respeito. O que existe é um fingimento para enganar as pessoas. Para enganar. Para ludibriar as pessoas. E nós lançamos um desafio a quem? Você que diz que tem dom de cura, nós desafiamos você. Nós pegamos uma pessoa enferma, que realmente o médico fez o exame e constatou a enfermidade, pode ser HIV, pode ser câncer, pode ser Covid, pode ser o que for. E você coloca as mãos sobre ela e eu quero ver a cura na hora. Nós filmamos e eu quero ver a cura na hora. Eu quero ver a cura na hora. Nós vamos fazer exame na pessoa novamente. E você que diz que tem um dom de línguas, nós fazemos um desafio também. Eu quero ver falar idiomas de nações fluentemente, como os discípulos de Jesus falavam. E eu quero ver a tradução para a língua portuguesa. Nós jogamos no Google Tradutor, ele traduz para a língua portuguesa. Eu quero ver tradução. Eu quero ver se tem tradução. Eu quero ver se tem base bíblica. Nós lançamos o desafio aqui, nós não temos medo. Nós não temos medo. 1 mais 1 é 2. 2 mais 2 é 4. Tem que estar escrito. Tem que ser verdade. Nós não temos nada a perder. Nada. Exatamente nada. O nosso objetivo não é denigrir a imagem de ninguém. O nosso objetivo não é envergonhar ninguém. O nosso objetivo
simplesmente é agradar a Deus. Agradar a Deus. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Nós não estamos preocupados se vamos arrastar a multidão ou não, se as pessoas vão gostar ou não. A nossa única preocupação é simplesmente em agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Então, está aí o recado, está aí a palavra de Deus, para que você não se engane com os falsos milagres. Porque, de acordo com os textos sagrados, milagre de Deus é na hora. Quando Deus cura alguém, a pessoa fica 100% curada, não fica resquícios. Então você diz, poxa, mas se não existe o dom de cura, então Deus não pode curar mais ninguém? Pode curar nos dias de hoje, sim. Através de uma oração, através de um pedido, Deus pode responder. Mas entenda, existe uma diferença entre o dom de cura bíblico, que é só de pessoa impor as mãos, a outra é curada. Agora, Deus responder a pessoa que está pedindo por uma cura é outra coisa. O que essas pessoas estão fazendo, eles estão passando uma imagem que eles têm o dom de cura. Que as pessoas vão até eles e eles curam. Isso é mentira. Porque o dom de cura bíblico, as curas são na hora. Na hora. Então, fica aí a palavra para que você venha refletir nos falsos milagres.